Olá, sou Frei Alfredo, missionário inaciano, e aqui neste canal, como todas as semanas, nós compartilhamos a palavra de Deus para a missa de cada domingo, da liturgia de cada domingo, e este é o dia 21 de agosto, o domingo da Assunção, da solenidade da Assunção de Nossa Senhora, que no Brasil se celebra neste domingo. O poderoso fez em mim maravilhas, exaltou os humildes. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, de 39 a 56. Lucas 1, 39 a 56. Desde já, quero agradecer aos novos inscritos, quero pedir também que você possa compartilhar, aproveitar muito essa partilha e também se inscrever. Muito obrigado. Em primeiro lugar, é preciso dizer que Lucas aqui está apresentando Maria como um modelo dos que creem, dos que têm fé. E também que este evangelista vê nela a arca da nova aliança. A arca era um trono de madeira que continha no seu interior as tábuas da lei. Mas nesse evangelho, Maria representa a arca da nova aliança, que não contém as tábuas da lei antiga, mas que traz dentro de si o próprio Jesus como dom à humanidade inteira. Imediatamente depois da Assunção, o evangelista escreve que Maria se levantou e partiu apressadamente para a região montanhosa, para uma cidade da Judéia. Pois bem, quanto ao caminho e à urgência de Maria, é bom lembrar que para chegar à Judéia, a partir de Nazaré, onde Maria saiu, havia duas possibilidades. A mais cômoda e confortável possibilidade era pelo vale do Rio Jordão. E a mais insegura e a mais desconfortável, mais perigosa, inclusive, que era evitada, é a região montanhosa da Samaria. Lembramos então que Maria, que está grávida de Jesus, não hesita. Por quê? A pressa. Por que pegar o caminho mais difícil, talvez, mas mais perigoso, mas o que mais vai levá-la com rapidez a Isabel? Porque o desejo de manifestar essa plenitude de vida que nela está palpitando é muito mais forte do que a sua própria segurança. Porque o amor verdadeiro é urgente que ele se faça serviço a todos. Então, devido à urgência e à necessidade de Maria levar a vida e o serviço à sua parenta na Judéia, Maria coloca em risco a própria segurança, passando ali pela região montanhosa da Samaria. Quando ela chega, diz o texto que entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. É uma atitude muito estranha, não deveria ter acontecido isso. Ao chegar na casa de um homem, de um sacerdote, é ele que se deveria se dirigir. Era o que se esperava, que Maria cumprimentasse o dono da casa, mas ela não faz isso, embora Zacarias fosse sacerdote do templo. Mesmo sendo sacerdote do templo, Zacarias não acolheu o Espírito. E por isso, ele se fechou de tal forma ao Espírito e Maria então não lhe dirige a palavra. Aliás, o próprio Zacarias ficou mudo da palavra. Primeiramente, como deveria fazer, não o fez. É um sinal da denúncia, a recusa de Zacarias à ação do Espírito, muito diferente de Maria e de Isabel. Portanto, a saudação de Maria se dirige primeiro à mulher, a Isabel, na qual, assim como ela, está palpitando e vibrando uma vida nova que foi acolhida por causa da acolhida da ação do Espírito. Com isso, o evangelista antecipa o que será a ação do próprio Jesus, que será batizar, mergulhar, inserir cada pessoa na vida do Espírito, que significa mergulhar as pessoas, inserir as pessoas na plenitude do amor de Deus. Isso a gente percebe logo porque diz Lucas que Isabel ficou repleta do Espírito Santo e então, repleta do Espírito, prorrompeu num grande louvor ao Senhor. E nesse louvor, as palavras fluem dos lábios de Isabel, dizendo: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E aqui o evangelista tomou esta expressão e colocou na boca de Isabel do livro
lá do próprio rei Davi, do livro de Samuel, capítulo 6, versículo 9, quando Davi exclama: como pode vir a arca do Senhor para ficar na minha casa? Portanto, Lucas, mais uma vez, vê em Maria a arca da nova aliança, mas não a aliança baseada na lei antiga, mas a aliança fundamentada no acolhimento do seu amor. Então, Isabel vibra extasiada diante de Maria e diz: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. A alegria da bem-aventurança, ou a alegria, ou a bem-aventurança é por causa de Maria. Mas aí também Isabel deixa claro na sua boca uma reprovação ao fechamento de Zacarias ao Espírito, por causa da lei. Se Maria é bem-aventurada porque acreditou, Zacarias, o sacerdote, marido de Isabel, não é bem-aventurado. E nesse sentido não é feliz, porque se fechou a ação do Espírito, prendendo-se no passado da lei antiga, porque não acreditou. Depois, o evangelista, então, apresenta esse texto, omitindo algo do texto antigo original, quando não indica um sujeito. Mais tarde foi atribuído a Maria, inserido e atribuído a Maria, mas em alguns textos aparece apenas Isabel fazendo toda esta proclamação, porque o autor aqui une as duas mulheres num único louvor ao Senhor. O Senhor, que é um Deus que intervém na história e que está sempre ao lado dos pobres, dos oprimidos, dos humildes e dos humilhados. Um Deus que está com os oprimidos e nunca do lado dos opressores. No cântico, Maria recorda então a libertação do Êxodo quando diz: o Senhor fez grandes coisas. Essa expressão, grandes coisas fez por mim o poderoso, é um termo com o qual se costumava indicar a libertação da escravidão egípcia. Aqui nós podemos então perceber que o autor não se refere a Deus como o Todo-Poderoso, mas o Poderoso. Mas se Deus é conhecido como o Poderoso, por que então mais adiante neste cântico vai dizer que ele derrubou os poderosos de seus tronos? Se Deus também é poderoso. Aqui é preciso compreender que quando se crer num único poderoso, com P maiúsculo aqui, que é Deus, os outros poderosos, os deste mundo, não têm mais o seu trono. Não têm mais esse poder porque são derrubados. Portanto, crer em um Deus, único Deus que governa a vida da humanidade e toda a criação, significa retirar o governo e o poder das mãos dos poderosos deste mundo, dos homens que pretendem dominar os demais, ou ainda que querem ser reconhecidos como enviados de Deus, ou aprovados por Deus nas suas ações. Então, na verdade, neste hino conhecido como Magnífica, as esperanças do povo de Israel são realizadas em Jesus. Se vêm realizadas em Jesus, nos seus discípulos, como também em todos os seus seguidores. Nesse episódio do Evangelho, Lucas antecipa as bem-aventuranças quando diz que Deus encheu de bens os famintos. Mais adiante, será o próprio Jesus quem vai dizer: bem-aventurados os famintos, porque serão saciados. Como também vai dizer que despediu os ricos de mãos vazias. E eu lembro aqui que, na cultura judaica, a riqueza era considerada uma bênção de Deus. Mas para Jesus, não. Ao contrário, basta olhar nos evangelhos, inclusive alguns nesses domingos do tempo comum passados, não são reconhecidos, assim como abençoados. Por quê? Porque a riqueza, nestes casos, daqueles que acumulam só para si, sem que os bens sirvam para gerar vida e fraternidade, esta riqueza é fruto do egoísmo e da ganância. E Jesus lamenta por isso mesmo os ricos quando diz: ai de vós ricos, ao contrário dos bem-aventurados. O cântico então é concluído quando informa que Maria ficou 3 meses na casa de Isabel, depois voltou para sua casa. E aqui a gente identifica uma expressão igual a que encontramos lá em 2 Samuel 6:11,
Segundo Samuel 6,11, que diz: E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o Getita, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Portanto, a presença de Maria, que é aqui identificada como a arca da nova aliança, que não carrega tábuas da lei antiga no seu interior, mas que traz no seu ventre o próprio Jesus, é a expressão do amor de Deus para toda a humanidade. A arca da aliança, Maria, é a expressão do amor de Deus para todas as pessoas. Um amor que convida a uma nova relação das pessoas com Deus e que é representada pela beleza da boa notícia, que não fica em si mesmo, mas sai apressado e urgentemente para encher do Espírito o lugar onde se encontra, as situações que encontra pela frente na sua vida. A grande mensagem de bem-aventurança é que em qualquer lugar em que os cristãos possam ir, onde os cristãos se façam presentes como pessoas de fé, em qualquer lugar, assim como Maria, devem ser uma fonte de bênçãos para todas as pessoas e para toda a casa, ainda que se encontre resistência e fechamento ao Espírito. Um bom domingo a todos e um grande abraço.